Olá a todos, eu sou o Dr. Moser Susgan, sou cardiologista aqui da Sato e no vídeo de hoje eu vou falar de um tema que é muito importante e é dúvida de muita gente, que é a pressão baixa. O que significa a pressão baixa, pessoal? Pressão baixa é quando a pressão é abaixo de 9/6. Quer dizer que um paciente tem uma pressão de 9/5, ou 8/6, ou 8/5, ele tem uma doença grave? De jeito nenhum. Então é comum a gente ver pressão baixa em pacientes mais jovens, pacientes saudáveis, pacientes às vezes que são mais magrinhos, mas, infelizmente, tem casos complexos de pacientes que têm problemas cardíacos graves, pacientes idosos, pacientes desidratados, pacientes com infecções que podem ter pressão baixa e isso pode ser perigoso, pode trazer sintoma, aumentar alguns riscos desse paciente. Então o que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje é quando a gente deve se preocupar com a pressão baixa. A gente tem que entender qual o paciente que está apresentando a pressão baixa. Esse paciente já tem algum problema de saúde ou esse paciente não tem problema de saúde? É muito comum a gente, numa avaliação de check-up, numa consulta habitual, examinar uma mulher jovem de 20 anos e ver que a pressão dela está 9/6. A gente tem que perguntar para esse paciente se ela tem tontura quando ela se levanta rápido, se ela tem mal-estar, se ela tem muita sonolência, se em dias quentes ela passa muito mal, se essa pressão está trazendo uma repercussão para ela, se atrapalha na prática de exercício. Na grande maioria das vezes não causa nada, isso faz parte, isso não é ruim, tá? Isso é legal, isso é bom. A gente coloca esse paciente, por exemplo, num teste de esteira, a pressão arterial sobe. Então o corpo tem uma boa resposta para essa pressão, então isso não é ruim. Agora, se esse paciente, mesmo jovem, mesmo sem nenhum problema de saúde, mesmo sem nenhuma gravidade, começa a ter pressão muito baixa, a gente tem que cuidar desse paciente, tem que mandar ele beber mais líquido, ele se hidratar melhor, ele evitar muito tempo de jejum, ele fazer um controle melhor da sua alimentação e da sua ingesta de água. Agora, outros pacientes que a gente tem que ter mais preocupação são pacientes que já têm o diagnóstico de pressão alta ou já têm o diagnóstico de alguma cardiopatia, alguma arritmia e são idosos. Por quê? Esses pacientes eles podem começar a ter pressão baixa como resultado de um coração que está indo à falência, está tendo insuficiência cardíaca, como resultado de uma desidratação. Os idosos esquecem de beber água. Então, às vezes, esses pacientes ficam desidratados sem a gente perceber. E isso pode significar que o paciente fez uma trombose no corpo. Isso pode significar que o paciente está com uma infecção grave. Então, pacientes idosos começaram a ficar com pressão baixa, que não era baixa, a gente tem que procurar alguma infecção, porque às vezes isso pode estar acontecendo, uma infecção de urina, mesmo que simples, pode derrubar a pressão de um paciente idoso. A pressão também pode ficar baixa nos pacientes que estão usando medicação em excesso para pressão alta. O que pode acontecer? O paciente tinha um diagnóstico de hipertensão arterial, começou a fazer um tratamento. Da início ele perdeu peso, ele começou a se cuidar melhor e tudo mais, esses remédios ficaram sobrando, entre aspas. Ou seja, a dose está muito alta e a pressão dele começa a ficar mais baixa, mais baixa, mais baixa, e daqui a pouco essa dose aqui tem que ser reduzida. Outro ponto para a gente ficar atento é que às vezes o paciente já tem pressão alta, usa a medicação, a pressão está muito bem controlada e daí num caso dele ficar desidratado, por exemplo, a pressão, ela, além da desidratação, ela vai cair e como ele usa o remédio, ela acaba caindo mais ainda. Então esse efeito ele fica potencializado. Então, o que a gente vai fazer nesses pacientes? Chegou um paciente no consultório em que a gente está preocupado com a pressão baixa, a gente vai fazer um exame físico completo, a gente vai pedir exames laboratoriais, exames de sangue. Às vezes o paciente está com disfunção dos rins e a pressão está ficando mais baixa. Ou às vezes ele está tomando um remédio numa dose errada. Então a gente tem que ver muito bem a história clínica desse paciente. A gente vai fazer um ecocardiograma, entender se o coração está batendo forte, se ele está com a função preservada, se ele está dilatado, se ele está crescido. A gente vai ver se esse paciente tem hipotensão postural. A gente vai medir a pressão dele sentado e medir a pressão dele de pé. Por quê? Num corpo mais fraquinho, num corpo que o sistema circulatório não responde muito bem, esse paciente fica de pé, por uma coluna de água de pressão, a gente precisa que o corpo acelere o coração, que as artérias se fechem para aumentar a pressão arterial no momento que ele fica de pé, né? Porque o sangue tende a ficar para baixo. E esses pacientes idosos, às vezes, sofrem disso. Então a gente tem que fazer essas medidas no consultório para entender se esse paciente tem hipotensão postural. E a gente vai avaliar se as doses do remédio. A gente pode pedir um mapa para entender se as doses do remédio estão adequadas para aquele paciente. A gente pode fazer um teste de esteira. Às vezes o paciente está tendo uma pressão baixa, secundária a uma isquemia no coração.
a gente também vai orientar medidas comportamentais para esse paciente. Não levantar muito rápido da cama, não levantar muito rápido do sofá, nos dias de calor, beber um pouco mais de líquido, se ele puder, né, se ele não tiver insuficiência cardíaca. Vai orientar esse paciente a evitar muito tempo de jejum, vai orientar esse paciente a, na hora que sentir alguma tontura, prontamente avisar alguém, sentar rápido, se encostar numa parede. Medidas comportamentais evitam que esse paciente tenha um desmaio, por exemplo. Tá bom, pessoal? Além disso, o último ponto que é importante, a gente tem que investigar arritmias com um Holter, por exemplo, tá? Que esses pacientes com pressão baixa, às vezes pode estar tendo um coração que está muito devagar, tá com uma bradicardia importante ou até uma taquicardia, que na taquicardia desproporcional, por exemplo, numa arritmia grave, o coração não funciona direito e a pressão não consegue se manter. Então, a gente vai entender o paciente como um todo. Saber qual paciente que a gente está cuidando, se ele tem algum sintoma ou se ele tem alguma doença prévia, faz muita diferença no diagnóstico. Nem sempre ter pressão baixa é perigoso, mas muitas das vezes a gente tem que tratar e tem que cuidar, porque isso pode trazer muito risco para o paciente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal da Sarto. A gente tem vários especialistas que podem te ajudar em problemas cardíacos. Tem reumatologista, tem ortopedista, cirurgião, geriatra, endocrinologista, todas as especialidades que vocês imaginarem. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, que a gente vai deixar o link aqui embaixo. E até a próxima, pessoal!